boa tarde. Bem-vindos ao Outlook Diário com José Lagarto. Esta semana abrimos a semana com o Fórum Anual do BCE em Sintra. Para o efeito, vamos tentar perceber o que é que se irá passar nas bolsas nos próximos dias. José, numa semana marcada por dados macroeconómicos, o que é que destacas para o resto da semana? Pois, vamos, tal como começaste por dizer, temos aqui o Fórum Anual do BCE, 3 dias, hoje jantar de abertura com o discurso de Mário Draghi, que também há de fechar este mesmo fórum apenas na quarta-feira, portanto 3 dias. Ao fim de contas, é um fórum de banqueiros centrais, estão praticamente cá os grandes banqueiros do mundo, como o Presidente do Banco do Japão, Kuroda, o Presidente do Banco do Canadá, Paulos, entre outros. Janet Yellen não está cá, também vai dar um discurso amanhã em Londres. Portanto, vai ser uma semana que vai ser rica em vários discursos dos vários banqueiros centrais. Ainda também amanhã Mark Carney, do Banco de Inglaterra, que não está cá, ou pelo menos amanhã estará a dar o relatório financeiro do Banco de Inglaterra, e há uma grande expectativa sobre o que é que ele poderá dizer sobre isso mesmo, sobre a evolução da economia financeira no Reino Unido. De relembrar que da última vez que Mark Carney falou, empurrou a hipótese de uma subida de taxas de juros lá para finais de 2018, o que levou a Libra, inclusive, a fazer algumas desvalorizações essas que acabaram por recuar, com outros membros do MPC, do Banco de Inglaterra, a dizerem o inverso. Portanto, há aqui assim alguma divergência de opiniões, aliás, como o próprio, já a votação na reunião do Banco de Inglaterra assim o assinalou com um 3,5. Vamos ver como é que as coisas continuam. Além disso, ainda vai haver esta semana, vamos ter dados importantes para o dólar, para os Estados Unidos. Começou hoje com os bens duradouros que não começaram bem, abaixo daquilo que seria de esperar, as encomendas de bens duradouros. Vamos ainda ter Consumer Confidence, confiança do consumidor. Vamos ainda ter também o PIB norte-americano e ainda vamos ter o PCE, que é uma métrica bastante usada pelo próprio Fed para medir a inflação, e essa sim é mais importante quase do que o tradicional índice de preços do consumidor, isto na perspectiva do Fed, que pode ou não dar indicações de subidas de taxa de juros ou não, ou manter. Na Europa vamos ter CPI, vamos ter o índice de preços do consumidor também, portanto mais inflação aqui na Europa, ou pelo menos dados sobre a inflação. No Canadá vamos ter na sexta-feira o PIB, e portanto há aqui alguns focos importantes nesta semana. Como disseste bem, começa com banqueiros centrais e com vários discursos. Então, e o nosso petróleo, onde é que fica no meio disto tudo? Pois, o petróleo continua a ser, digamos, o trunfo ou não no meio deste mercado financeiro todo. Começou a semana, inclusive, a afastar-se dos mínimos da semana passada, tidos na semana passada em torno dos 40, com o WTI a negociar a volta dos $42 a semana passada, nos mínimos. Hoje chegou a negociar, salvo erro, à volta dos 43,60, no entanto, começa a recuar uma vez mais. Não nos podemos esquecer que, no seguimento dos comentários que nós temos vindo a tecer e a dizer, o Baker Hughes, na passada sexta-feira, voltou a dar sinais de subida nas explorações petrolíferas dos Estados Unidos, portanto, aumento na oferta uma vez mais, logo pressão nos preços, e que definitivamente já estão abaixo da altura que estavam quando foi o primeiro acordo da OPEP em finais do ano passado, princípios deste ano. E no que concerne ao mercado de divisas, algo que destaques, que tenhas a enumerar? Bom, a Libra, tal como nós começámos por dizer há pouco, amanhã temos o Mark Carney a falar uma vez mais,
e por isso, depois de algumas valorizações, nomeadamente o livre-dólar teve na semana passada, nos finais da semana passada, se continuarmos com a mesma retórica, se Mark Carney continuar com a mesma retórica, poderemos ver uma vez mais a libra-dólar a testar os mínimos recentes. Por outro lado, o euro-dólar poderá negociar com um pouco mais de volatilidade do que a semana passada, o que aliás também não é difícil. A semana passada o euro-dólar fez qualquer coisa como entre mínimo e máximo, entre os 1,1120, mais coisa menos coisa, e 1,1210. Ou seja, muito pouco para 5 dias de negociação. Esta semana, com alguma pressão sobre o dólar, nomeadamente com maus números, por exemplo, o euro-dólar começou a semana em torno de 1,12, o dólar começou a ganhar algum espaço, o euro-dólar começou a cair ligeiramente, já ia à volta dos 1,1170, saiu o mau indicador, o mau número das encomendas de bens duradouros e de imediato o euro-dólar voltou outra vez para máximos acima de 1,12. Vamos ver primeiro qual é o impacto que vão ter os diversos discursos esta semana, e isso é sempre um ponto de interrogação bastante grande, é difícil de adivinharmos o que é que poderá acontecer aí, mas uma coisa é certa, consumer confidence, ou seja, a confiança do consumidor, que é um dado importante, a economia está bastante agarrada ao consumo, e por fim, um dado de inflação como o Personal Consumption Expenditure, portanto o PCE, como uma das métricas mais usadas pelo Fed, se eventualmente este PCE desiludir, em conjunto com tudo o que foi desilusões nos últimos tempos, poderemos ver um euro-dólar uma vez mais em máximos do ano. Relembro que os máximos deste ano estão muito perto daqui, estão à volta dos 1,1290, 1,1295, portanto poderemos ter uma vez mais essa situação, caso os números dos Estados Unidos voltem a desiludir ou continuem a desiludir. Muito obrigado, José. Ficamos assim com o outlook diário do primeiro dia da semana, num dia em que as bolsas negociam em terreno positivo. Por hoje é tudo, fiquem atentos às oportunidades certas.